E aí, gente, Aranense aqui. O episódio de hoje é a segunda na série sobre neuropatologias. Agora a gente vai falar sobre Lewy body. Lembrando que todas as que a gente está falando aqui é exatamente de desordens neurais, neurológicas na basal ganglia, né? Que é importante para emoção, movimentos voluntários, tem uma conexão aí com o tálamos cerebelo e a parte motora superior do córtex para controles voluntários do corpo. E é extremamente importante nesse tema, né? Lembrando que isso faz parte de um capítulo nesse livro que eu estou expandindo, e até por isso que eu estou fazendo esse vídeo também, né? Só um retrospecto sobre a basal ganglia, que eu falei no último episódio do Alzheimer, que a gente tem aqui uma parte nos dois hemisférios do cérebro, que é exatamente a basal ganglia, que está associada a Parkinson, Alzheimer, a doença de Huntington e outras doenças neurológicas, né? Especificamente essa parte verdinha aqui, a substância nigra, deficiências ou aumento na produção de dopamina nessa área pode causar essas patologias, né? Então a substância nigra continua sendo uma das mais importantes nesse contexto, né? O tálamo é extremamente importante para a comunicação em todo o cérebro. E não é só a substância nigra, né? Esse é o principal, mas também tem outras áreas subjacentes aqui também são importantes nessa questão. Eu vou mostrar algumas imagens que mostram as diferenças, por exemplo, da desordem do Alzheimer, que é essa daqui. Que é um PET scan. O tipo de imagem cerebral é Positron Emission Tomography, né? Tomografia de positrons, emissão de positrons. A gente tem aqui com Alzheimer, com demência de Lewy body e com demência frontotemporal, né? Normalmente a maioria da demência é na parte frontotemporal do cérebro, que na verdade eu acho que pode acontecer. Mas enfim, a questão é que você pode ver que as estruturas são bem diferentes, e daqui é muito diferente também de uma pessoa saudável, né? Com certeza a forma estrutural que essa imagem tem numa pessoa saudável é bem diferente. Aqui é uma região específica, onde provavelmente o Lewy body, que é baseado no nome da pessoa que descobriu, né? Primeiro descreveu, né? Esse tema. Aqui, por exemplo, no caudal de núcleos, né? Núcleo caudal. Se a gente for ver aqui, o núcleo caudal fica nessa parte do striatum, né? Junto com o putamen, ou ventral striatum, também chamado de núcleos accumbens, né? Que é uma parte importante aí para recompensas dopaminérgicas no cérebro. Não tanto para o aprendizado como as pessoas dizem, mas é importante. Vício também age nessa área, né? Vício de substâncias. Então no núcleo caudal, né? Embora eu creio que papers vão divergir na anatomia associada ao Lewy body, né? Aqui é um exemplo de um grupo de controle, a estrutura cerebral. Alguém com Lewy body dementia, que é esse daqui. É pra ver que nessa parte aqui, nessas áreas aqui, as estruturas são diferentes, né? Mesmo aqui também na parte do cerebelo e tudo. A gente pode ver aqui, de novo, a localização. Nesse caso aqui, mostrando a atrofia na ínsula, né? Que é importante para questões como emoção, questões sensorimotoras como dor, coisas do tipo, mas também dor abstrata também, as emoções. É muito normalmente associado à ínsula, né? Como sabem disso? Com imagens com ressonância magnética, normalmente pode ser verificada essa questão. Mas a gente vê também atrofia, basicamente o músculo ele contrair, né? Músculo não, né? Os grupos celulares aqui cerebrais. Dá pra ver que não gosta de ficar bravo, né? Alzheimer, Parkinson, vários tipos de doenças da família do Parkinson, elas têm essa questão de atrofia, que não tem cura, né? Não tem como se voltar. A medicina não avançou o suficiente para conseguir regenerar esse tipo de coisa. Até se a gente ver aqui embaixo, a gente fica tudo destruído, né? Aqui a gente vê os ventrículos também avantajados, assim como no Alzheimer. É diferente, mas tem muitas similaridades, né? A gente tem aqui uma pessoa normal, uma pessoa com Alzheimer, demência frontotemporal,
e o Lewy Body Dementia. Não lembro exatamente quais são essas duas aqui, mas também são doenças relacionadas ao Parkinson, né? Então, basicamente, você vê que na Lewy Body a gente tem uma atividade muito menor nessas áreas aqui. Enfim. Mas dá pra ver que é uma pessoa normal é muito diferente. Alzheimer, por exemplo, dá pra ver que aqui a gente tem as partes que estão inativas, né? Essas partes mais azuis com roxo é mais inativa. Qual que é a questão? Na outra, do Alzheimer, a gente viu que o problema é a fosforilação de uma proteína específica, né? Amiloide beta, se não me engano. Essa daqui, o problema é a hiperfosforização, né? A fosforização é normal, mas a hiperfosforização na alfa-nucleína, né? Que a gente vê aqui nessa imagem, desse paper aqui. E basicamente essa hiperfosforização, na que a gente viu anteriormente, por exemplo, é associada a microtúbulos soltarem, né? Os microtúbulos, que são partes dos dendritos dos neurônios, estruturas tubulares, né, que a gente viu no último episódio, eles soltam, né? Embora tenha artigos que mostram que argumentam o contrário, né? Essa questão. Porém, nesse caso aqui você pode ver essas manchas, assim como a gente viu no outro, que indicam essa hiperfosforização. De novo, aqui, essa parte aqui que chama de Lewy Body, né? Essa região. Aquele paper anteriormente no núcleo caudal, né? Aí tem essa citação aqui desse paper abaixo. A acinucleína, né? É uma proteína desdobrar altamente solúvel que se acumula nos corpos de Lewy, né? No Lewy Body, na neurite de Lewy e associada a Parkinson e outras doenças associadas à sinucleína. Mutações no gene que codifica a sinucleína estão ligadas a doenças de Parkinson familiar, como outros amiloides. E é basicamente o mesmo problema de antes, só que uma proteína diferente. Tipo, tem um processo um pouco diferente. Nesse paper aqui, mostra até de uma forma mais bonita. A gente tem essa agregação de hiperfosforização de alfa-sinucleína. A gente tem duas coisas. Esse tipo aqui de proteína, acho que é nitrate oxysulfide, sulfato de oxigênio nitroso, não sei se como fica em português. E a gente tem também disfunções, no caso da mitocôndria. Então, pela definição simples da mitocôndria, ela é uma definição mais padrão, dicionário da vida. Então, a função da mitocôndria é fazer que a energia da célula e o próprio material genético possa produzir energia num processo de fosforização oxidativa, né? Além de questões de regular questões metabólicas de atividade na célula, multiplicação da célula, crescimento da célula e outras questões, né? Então, qual é a questão aqui? Ela é associada à fosforização, né? Que é importante nessa questão da alfa-sinucleína. Então, pode ser que uma disfunção nela também associada a esse proteína aqui, EPLK, pode induzir um aumento na fosforização. Então, são duas coisas aqui. Duas componentes que podem aumentar a fosforização e criar uma hiperfosforização da alfa-sinucleína, que pode vir a causar aquelas manchas que a gente viu, agregados de alfa-sinucleína. Então, essa abnormalidade cria neurodegeneração, né? Que come, né? Que tá aqui ilustrado os axons, os neurônios, as sinapses e tudo. Outra definição aqui: os corpos de Lewy são corpos esféricos de inclusão intracitoplasmática compostos de proteínas
de neurofilamento, que estão, aqui é a parte importante, né? Assim como no Alzheimer, anormalmente fosforiladas, né? São agregados, né, de ubiquitina e ácido nucleico. Então, como a gente viu, tudo gira em torno da hiperfosforilação, que pode ser também questões genéticas. Pode ter uma proteína um gene específico. No caso da POE4, se não me engano, que a gente viu no Alzheimer, ela poderia ser herdada. E ela normalmente encontrada no cromossomo 21. Nesse caso aqui é diferente, mas tem similaridades, né? A formação de corpos de Lewy e perda neural nos núcleos de tronco cerebral, porque também tem baixa de atividade colinérgica também, que é importante para a regulação do ciclo circadiano do sono, coisa do tipo. Então a atividade colinérgica também diminui nesse corpo de Lewy aqui também. Então por isso está citando também o tronco cerebral, que é relacionado a isso, né? Atividade colinérgica no cérebro. E particularmente na substância negra que a gente viu anteriormente. Embora a gente viu também no núcleo caudal. Que leva ao distúrbio de movimento da Lewy Body Dementia, né? Embora eles não associam a nucleína a uma característica dessa demência que é o delírio, né? Então, uma coisa que eu não falei é os sintomas, né? Que pode ser o delírio, alucinações, como é presente na esquizofrenia, mas aqui é uma alucinação relacionada à demência, né? Problemas de atenção, problemas de pensar, né? Não conseguir. Talvez, é o que eu vou chutar, né? Talvez por problemas que podem ser afetados, né? No córtex pré-frontal, de repente. Acho que sempre tem a ver, né? É impossível você tirar parte do córtex pré-frontal aí nessa questão de demência, né? Mas com certeza delírio, alucinações, dificuldade de movimentos, dificuldade de andar, músculos flácidos, né? Essa dificuldade de andar provavelmente estão relacionadas ao sangue, né? Se não me engano, níveis de pressão sanguínea, se não me engano, criam. Eu não lembro se eu. Não sei se eu vou lembrar o nome. Vou tentar lembrar o nome aqui, que é um nome específico. Mas é uma coisa que. Eu talvez deixe na descrição. É uma coisa que deixa seu corpo. Você senta por um tempo, você fica em estado de descanso. Quando você levanta, você não consegue levantar direito, não consegue ficar em pé direito. Isso é causa por uma questão sanguínea aí que atrapalha aí. Eu tenho na descrição, esqueci o nome. Aqui é outro exemplo de cultivação de neurônios dopaminérgicos, nesse paper aqui, que mostra essa questão da fosforilação na alfa-sinucleína, usando essas técnicas aqui de imagem proteica, né, que você consegue ver com cores diferentes substâncias. Aqui a gente vê dois tipos de alfa-sinucleína. E no fim, essa hiperfosforilação, né? E assim, talvez não seja tanto questões de linguagem. Alzheimer a gente viu que tem questões de linguagem que também pode ser atrapalhada, né? Mas nesse caso é um tipo de doença da família parkinsoniana que tem, tipo, muitas doenças da família parkinsoniana, elas têm tantas similaridades que é difícil você até distinguir elas. Então, a gente falou de pausia supranuclear, por exemplo, Lewy Body, doença de Huntington, Parkinson, Alzheimer. Elas têm muitas similaridades, embora elas sejam diferentes, né? Então, é uma coisa muito interessante e importante, porque essas desordens comuns na basal ganglia, elas são muito parecidas, né? E as causas delas, embora sejam diferentes, né, nem todas têm uma causa que é realmente encontrada, né? Tipo a causa de Parkinson, a causa do Alzheimer. Pode ser um gene específico, pode ser mutações de novo,
ou pode ser coisas que ninguém sabe ainda, né? Tem muitas questões da etiologia de doenças que nem sabe por que ela emerge. Aí tem as tentativas de generalização, né? Ah, é tal coisa, falta de exercício, alimentação, mas muitas vezes não é. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente simplesmente não sabe a etiologia, né, desse tipo de doença. Então, é outra desordem que é causada na basal ganglia. Ela tem questões parecidas com Alzheimer, porém é diferente. Tem que ser feita a distinção. Porém, pela sua similaridade, é uma doença da família parkinsoniana. Então você vai ouvir muito. E tem várias formas de Lewy body dementia, né? Assim como tem várias formas de Parkinson diferentes, vários degraus, né, de problemática. Tem várias formas de Alzheimer diferentes. E tem papers que catalogam essas formas diferentes. Que podem ter problemas com linguagem apenas, com comunicação verbal, com agramatismo, né? Que é uma questão para outro episódio. Então, é um tipo de neuropatologia muito assim grave, que pode causar aí. Você viu até na slide anterior que a atividade neural fica bem debilitada, né? De uma pessoa normal fica totalmente. Se a gente voltar aqui alguns slides, deixa eu ver aqui. Uma pessoa saudável, né, tem uma atividade muito maior que aqui, né? Aqui a gente vê que a atividade é quase inexistente, né? Aqui, por exemplo, o problema do Alzheimer é que ele afeta regiões específicas, né? Hipocampo, coisa do tipo. Essa daqui é um pouquinho mais complexa, né? E tudo tem a ver também com as áreas que ela afeta, né? Por ser uma área específica que afeta, então a gente vai ver similaridades aí, regiões adjacentes que podem ser afetadas, né? Então, é um problema. Não tem cura, né? Tem remédios que podem aliviar o problema, né? Eu deixei claro no outro episódio que eu não vou falar sobre tratamentos, coisas do tipo. Só falar da patologia e é isso. Tentar dar a etiologia que a gente tem, né, sobre isso. Mas todas que a gente vai falar também são associadas com problemas de movimento, né? As doenças parkinsonianas têm a ver com déficit de movimentos que podem ser variados, né? Com paralisia facial, né? Então, ou hiperestimulação facial, enfim. Tem vários tipos que a gente vai ver posteriormente, né? Provavelmente amanhã. Eu vou tentar soltar 2 por dia. Vamos ver se dá, né? Ou 1 por dia, não sei. Então é isso. Espero que esse episódio tenha sido útil. E eu creio que, para quem quer aprender mais sobre neurociência, como o cérebro funciona, a forma principal é aprender sobre patologias, como elas funcionam, que elas afetam e o que acontece com essas áreas, né? Então, o que a gente pode perder com Lewy body dementia? Que a basal ganglia, ela tem funções tão importantes que, quando afetadas, áreas adjacentes também. Somente nessa questão da questões neurodegenerativas, os problemas são tão grandes que são irreversíveis, podem ser irreversíveis e podem causar problemas para toda a vida. Mas normalmente mais pessoas mais velhas que tem 70 anos para cima, 60, enfim. Não é uma coisa para pessoas jovens, né? Enfim, era isso. Até o próximo episódio.